Deixa eu passar a tela de vocês para cá, para eu não ficar olhando nada, né? Então tá. Ah, coisa boa ver umas carinhas conhecidas. Amanda, tava com saudade de você. Jardel, que entrou recentemente, né, Jardel? Vamos ver mais. A Raíza também entrou recentemente. Vamos lá. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso encontro tem um tema que é importantíssimo, não só para quem fez a prova do TCA Minas ontem, mas para todo mundo que está na mentoria. Essa mentalidade pós-prova e o que fazer após a prova é importantíssimo, porque a gente consegue tirar muitos ensinamentos de uma prova, né? E não são só ensinamentos no sentido técnico da coisa, mas no sentido de usar o que aconteceu, tanto durante o período pós-edital, quanto pré-edital, né? Quanto o que aconteceu no dia da prova, para que a gente consiga refletir e observar. Tenho que ajustar alguma rota? Estou indo bem? Preciso manter como estou fazendo? Ou eu posso melhorar? No que eu posso melhorar? Geralmente a gente tem que melhorar, né? Geralmente a gente tem que melhorar. Mas, às vezes, a gente se coloca também numa posição de inferioridade total, achando que foi um total desastre, achando que, nossa, não sei o que aconteceu, não me reconheci, estou me sentindo mal, estou me sentindo burra, estou me sentindo incapaz. É uma reação exagerada. Ou, às vezes, tem um outro tipo de mentalidade, que é uma mentalidade de negação, que não consegue observar o que ocorreu para melhorar, mas sim para achar que, não, já que eu não consegui o que eu queria, então eu vou desistir. E tem também os felizes, que vão super bem na prova, e que só têm motivos para comemorar, e a certeza de que fizeram um bom trabalho, tanto no pré-edital quanto no pós-edital. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Tanto desses aspectos emocionais, que eu acabei de citar, como também de quais oportunidades eu tenho a partir de agora. Porque o mais inteligente é eu transformar a minha experiência numa evolução real e continuar em busca do meu objetivo, que é a aprovação na área de controle, ou para quem fez alguma outra prova ontem, na área que escolheu. Então, a gente precisa reforçar tanto mentalidade quanto objetivos futuros, né? O que eu vou fazer de agora em diante? Eu preciso organizar a minha mente para que eu consiga ter um pós-prova o mais tranquilo possível, o mais organizado possível, para que eu não fique com aquele monte de ideias na cabeça, igual um pato tonto, sem saber para que lado andar. Eu tenho que ter objetivo, e aí eu vou seguir esse objetivo, com correção, com vontade, com foco, para que eu tenha mais chances na próxima vez. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou colocar aqui os slides para vocês, para a gente se organizar nesse encontro. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Aqui. Apresentação. Esse meu computador, ele não é em português. Um pouquinho. Deixa eu ver se agora deu aqui. Tá. Então, beleza. Deixa eu só fazer compartilhar com vocês a minha tela. Aqui. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Perfeito. Estão vendo a tela cheia, né? Porque agora para mim não deu. Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza. Então tá, pessoal. Então,
A gente vai falar sobre isso que eu acabei de falar. E agora, já passando para o próximo slide, né? Mas aí eu não consigo passar pela outra tela. Interessante. A gente vai falar do momento mais subestimado da preparação, que é o pós-prova. Ontem, eu tinha planejado assistir o gabarito extraoficial do Estratégia, mas eu não consegui. Por quê? Recebi muitas mensagens dos alunos. E não que eu não quero receber, eu quero receber, eu fico curiosa, eu tenho vontade de saber como é que vocês foram, obviamente. Mas muitas das mensagens me mostraram uma necessidade de um aprimoramento com relação ao emocional e também com relação ao lado estratégico. Pessoal, quem passa em concurso público não é mais o inteligente. De longe é o mais inteligente. Pelo contrário, geralmente as pessoas muito inteligentes, elas acabam não querendo se testar em um concurso público, né? Porque elas sempre já se acharam inteligentes na escola, na faculdade. E o concurso público, ele não premia o mais inteligente. Ele premia o mais dedicado, o mais esforçado. Então, é normal que o inteligente, aquela pessoa que é fora da curva, se sinta desvalorizada no concurso público. Porque ela pensa que não é necessário estudar, não é necessário se preparar, porque a vida inteira ela foi bem na escola sem estudar, foi bem na faculdade sem estudar, passou na prova do OAB, para quem é do direito, sem grandes esforços, e aí chega no concurso, quebra a cara. Porque no concurso você tem que estudar. Não basta ser inteligente, você tem que ser dedicado. Você pode ser dedicado e não ser inteligente, que você vai conseguir a aprovação, mas você pode ser inteligente, e se você não for dedicado, você não vai conseguir a aprovação. Isso é fato. Então, tem que ter, no mínimo, a qualidade de dedicado. Você tem que se dedicar para esse projeto. Você tem que encarar esse projeto como plano A da sua vida. Não pode levar a preparação de qualquer jeito e querer no dia da prova um bom resultado. Depois eu vou mostrar para vocês o nosso plano pós-edital, TCE Minas. Tudo que foi planejado, datas, exercícios. Nós planejamos, eu fiz um planejamento para o TCE Minas, que a gente tinha cerca de 120 dias até a prova, e eu calculei um estudo de 4 horas diárias. 4 horas diárias. Isso dava um total de mais ou menos umas 500 horas de estudo. Com 500 horas de estudo, você consegue muita coisa. E eu digo isso de carteirinha, porque eu estudei 516 horas para o TRF4, depois de estar 2 anos sem estudar, e eu fui aprovada, e fui nomeada. Então, 516 horas é muito estudo. Eu tinha planejado, no mínimo, 4.500 questões no pós-edital. Isso tudo com base em... Não é assim, chutei 4.500. Eu calculei, se você fizer tantas questões por cada PDF, se você fizer tantos simulados no domingo, tudo conforme planejado, você vai ter feito, no mínimo, 4.600 questões. E isso eu coloquei no plano, no mínimo. Então, quem não fez esse mínimo não pode querer um resultado muito diferente do que a não aprovação, né? Ou não aprovação dentro das vagas. Porque vocês imaginam, pessoal, a área de controle é para a gente receber uma remuneração acima de 20 mil. E aí, então, não vai ser fácil, né? É uma coisa que exige esforço. Então, a gente precisa ter essa consciência. E aí, agora é a hora de botar a mão na consciência e mudar a sua forma de pensar. Então, o primeiro ponto é esse que eu coloquei aqui. A prova, ela não encerra o seu projeto. Se você realmente deseja ser aprovado em um concurso público, ter estabilidade, ter previsibilidade de remuneração, poder fazer um financiamento imobiliário e não se preocupar se vai conseguir pagar ou não vai, porque você vai conseguir, já que você vai continuar recebendo a mesma coisa ou mais. Você poder ir no mercado e não olhar preço de nada, porque você tem um vale alimentação ali de R$3.000. Você poder ir a restaurantes, obviamente, também, por causa do vale alimentação, vale refeição. Você poder colocar o seu filho numa boa escola porque você tem um auxílio creche, que ajuda um pouco, não é suficiente para o total, mas que ajuda. Então, se você quer todos os benefícios que um concurso público te dá, se esse é o seu projeto, se você está decidido,
o seu projeto não termina após um resultado ruim ou não tão bom numa prova. Ele vai te guiar para uma próxima prova. Então, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? O que está no meu alcance fazer diferente? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Não é se vitimizar, não é se chicotear, se culpar, ficar se xingando. Não é esse o raciocínio que eu quero de vocês. Agora é a hora da gente usar tudo que a gente aprendeu na jornada LV para seguir em frente. E seguir de forma diferente. Com um objetivo mais concreto. Então, quem cresce nesse momento agora, cresce mais rápido para o próximo edital. Por quê? É normal até a gente sentir, né, o que eu coloquei aqui, alívio, frustração, insegurança, euforia, né, quem foi bem também fica muito eufórico, porque aí quer logo saber qual vai ser a nota de corte, e aí eu fico acompanhando todos os grupos de WhatsApp da face da Terra, também não é legal, né, também não é legal. A Ju riu. Ju, eu vi que tu tá num grupo aí que eu tô também, tô de olho. Mas hoje eu nem consegui acompanhar o grupo, gente, se eu olhar aqui deve ter 500 mil mensagens, não tem como. Não tem como. Só gera mais ansiedade. Então, esses grupos, pessoal, não é nem pra gente acompanhar, nem se foi bem, nem se foi mal, sabe? Na verdade, o benefício que eles trazem é tão pequeno, perto do malefício, que não compensa. Não compensa. Todo mundo que acompanha grupo com muita regularidade, chega na mentoria ansioso. Chega na mentoria ansioso. Então, vamos cuidar com isso também. As nossas companhias. Esse pessoal de grupo não necessariamente vai ser uma boa companhia, né? E aí, qual é o erro do concurseiro médio? Que não são vocês, tá? Não são vocês. É desligar. É aquela negação que eu falei antes. Ah, não, concurso não é para mim. Desistir. Né? Ou mudar tudo logo após a prova. Ah, não, eu tenho que mudar, eu tenho que agora estudar toda a jurisprudência do mundo, porque caíram 2 questões de jurisprudência que eu não sabia. Tem certeza que você tem a base forte e suficiente para dizer que foi as 2 questões de jurisprudência que caiu na prova e que você não sabia, que justifica você ter que estudar um material de jurisprudência extremamente extenso e que talvez não tenha um bom custo-benefício? Porque é mais fácil eu culpar. Ah, eu não estudei jurisprudência. Ai, não, eu tenho que estudar muito mais tributário, 4 questões. Tem que estudar muito mais. Fui mal, péssima. Gente, não são as matérias minoritárias que fazem vocês reprovarem. É o núcleo duro. A gente tem que estar com o núcleo duro muito bom. Depois a gente vai indo para as próximas. Depois a gente vai melhorando o resto. Bati todo o edital uma vez e já fiz revisão de todo o edital, aí sim eu procuro uma jurisprudência no Dizer o Direito, que vai ter 2 páginas de explicação de uma ementa de jurisprudência de 5 linhas. Aí sim. Mas sem eu ter estudado todo o edital, sem eu ter feito milhares de questões, não tem como eu dizer que o problema está em não ter lido uma jurisprudência de forma mais detalhada. É um erro comum. Inclusive hoje, pessoal, almocei com 5 amigos do tribunal e perguntei para eles, olha que engraçado, 2 deles estudavam, um estudava para procuradorias e defensorias públicas e o outro estudava para Ministério Público, promotor. Por que eles fizeram a prova do TCE? Porque teve a pandemia e não tinha nenhuma outra prova para fazer. Então, eles fizeram o TCE direito e foram aprovados. E estava eu e mais 2 colegas, eu de direito, o meu colega que fez para a área de controle externo e a outra colega que trabalha no meu setor, que é química, primeira vez que ela fez um concurso e fez para controle externo. Eu perguntei, pessoal, quem de vocês estudou jurisprudência pelo Dizer o Direito? Aí, os 2 de controle externo falam, não, só estudei do PDF do Estratégia. Eu também, só estudei jurisprudência pelo PDF do Estratégia. Os 2 de direito, procuradorias e Ministério Público, não, tem que estudar pelo Dizer o Direito. Aí eu falei, ok, essa é a mentalidade de quem estuda para procuradorias, defensorias, Ministério Público, magistratura. Porque lá sim você tem que escrever uma sentença. No concurso para promotor, você tem 5 provas discursivas. Numa procuradoria, agora a gente vai ter
No Rio, você vai ter uma prova inteira só de discursiva, com diversos blocos de conhecimento. Aí você precisa ter uma base para fundamentar melhor. Mas para você passar para essas etapas, que você vai ter que ter uma base para fundamentar melhor, você vai ter que ter sido aprovado na prova objetiva. E para você ter a sua discursiva corrigida, você também tem que ter sido aprovado na prova objetiva. Então, concordam comigo que é melhor eu me preparar com ênfase para a prova objetiva? E depois que eu estiver muito boa nesse núcleo duro, qual é o núcleo duro da área de controle? Para todas as áreas de formação. Direito administrativo, direito constitucional, auditoria, controle externo, AFO, que é direito financeiro, e português. Para todas as áreas. Se eu sou do direito, depois de estar muito bom nessas áreas, aí eu começo. Direito processual civil, direito previdenciário, que está mais em voga agora, direito civil, direito penal. Aí eu vou expandindo. Para quem não é do direito, quem vai fazer a área geral? Contabilidade pública. Claro que quem vai fazer a área geral tem que começar a estudar contabilidade pública desde o início, porque é uma matéria muito extensa, com mais de 30 PDFs. Mas não pela essencialidade, porque a essencialidade são essas 6 matérias que eu falei para vocês. Contabilidade pública é muito importante, demais, importantíssima. Só que, primeiro, eu tenho que ter essa base. Para eu entender contabilidade pública, eu tenho que entender de direito financeiro e AFO, que é muito do que a gente aprende em AFO é a contabilidade geral. Então, como é que eu vou entender contabilidade pública se eu não entendo a geral, que é explicada em AFO? Conseguem entender a ordem das coisas? Por isso que é importante, pessoal, a gente ter clareza. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, por meio dessas reflexões. A gente precisa fazer essas reflexões para não correr o risco de cometer um grande erro nesse pós-prova. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, pessoal, para a gente interagir um pouquinho. Então, aqui, né? A Lenine falou, recebi 3 tapas da Luana, ela nem sabe o que é o puxão de orelha. Ai, tá bom, Lenine. A Ju, ó, tem ficado mais ansiosa por causa dos grupos, pior que é, Ju. A Andréia, concordo totalmente, gera muita ansiedade mesmo acompanhar esses grupos, site de nota, nossa, o olho na vaga, pessoal, eu oriento que coloque a nota lá, mas não fica acompanhando toda hora. Dá uma olhada hoje, aí depois, o gabarito vai sair terça, amanhã às 19 horas. Aí dá uma olhada depois, né, na quarta, mas não fica olhando toda hora, porque isso vai gerar ansiedade. Ó, a Monique, saí de um grupo do TCRJ no Telegram justamente porque só gerava ansiedade e não acrescentava nada. Geralmente é assim, Monique. Os grupos não acrescentam nada, as pessoas começam a dispersar, e, além disso, fake news, pessoal. Vocês se lembram quando foi divulgado aquele suposto edital do concurso do TCRJ, a minuta do edital? Aquela minuta do edital, pessoal, é totalmente contrária à lógica do próximo concurso TCRJ. Totalmente contrária. Como é que não vai ter auditoria? Vocês viram o que aconteceu em Minas, que não tinha cobrança de auditoria? A NTC caiu em cima, a Associação Nacional dos Tribunais de Contas. Eles colocaram auditoria. Porque como é que o auditor não vai saber fazer auditoria, gente? Então, esses grupos, eles não servem para te deixar bem informado. Eles servem muito mais, claro que informa. Mas o que eu quero dizer, qual é o custo dessa informação? Será que não é melhor você digitar no Google, acompanhar o site do Estratégia Concursos, ou só um Instagram de estratégia, Instagram do Guruja, esses Instagrams assim que são mais informativos, será que não é melhor do que ficar num grupo de WhatsApp? Tenho certeza que você vai ganhar mais acompanhando alguns Instagrams que são mais informativos. A Duda, verdade, desespero, Lu, você me deu um puxão de orelha também, foi válido, eu precisava disso. A Duda recebeu um puxão de orelha ontem pelo privado, pessoal. Ô, Duda, e aí eu recebi uma pergunta no Instagram assim, Lu, você é tão delicada e elegante que eu não imagino você dando puxão de orelha nos seus alunos. Quase que eu colei a nossa conversa ontem para mostrar para ela. Eu falei, não, quando é necessário a gente dá. Com carinho, mas dá, né, Duda? Mas é importante reflexão, eu tô aqui para isso, pessoal. Sabe aquela frase, só quem ama fala a verdade pra gente? É isso, tá? Só quem ama fala a verdade. E eu amo todos os meus alunos. Eu, do fundo do meu coração, se não fosse por amor à causa, eu não estaria aqui.
Eu quero muito que vocês sejam bem-sucedidos nessa empreitada. Então, pode ter certeza que qualquer coisa que eu vou falar para vocês é com amor e é porque eu me importo. Porque para mim seria mais fácil, né? Concordar com tudo que vocês falam. Mas não, eu quero que vocês tenham sucesso, tá? A Ju, a auditoria foi um caso de amor que venha mais, o resto pode sair. Ai, ai. Os grupos mais desorientam que orientam, verdade. O melhor grupo é o da mentoria, verdade, Lu. Por quê? Na mentoria, a gente tem a mediação, né? Então, sempre que eu vejo alguém desanimando o grupo, ou alguém lançando uma notícia que não é verdadeira, ou algo que pode baixar a nossa autoestima, eu vou lá e dou um toque. A pessoa para, né? Nesses grupos soltos de concurseiros, não tem nenhum mediador. Então, rola solto tudo, e aí acaba desgringolando às vezes, né? Como a gente bem vê. Então, é por isso que é mais interessante a gente participar de grupos que sejam mediados por alguém de fora e que já tenha passado por isso. Porque, pessoal, quando eu era concurseira, eu não participava desses grupos, tá? Eu realmente não participava, porque me gerava muita ansiedade. Mas quando eu fui aprovada no TCRJ, obviamente a gente fez um grupo, até mesmo para discutir sobre, vamos lá falar com o presidente para ele chamar todo o cadastro de reserva, vamos. E eu não consegui estudar, desde a criação desse grupo até a nossa nomeação. Não consegui estudar. Todo dia eu sentava para estudar, aí eu me esforçava para estudar, estudava um pouco, daqui a pouco eu estava dispersa, pensando no grupo. Então, a verdade e aí a sorte que a gente foi chamado, né? Porque pensa assim, se eu tivesse perdido esse tempo, hoje que eu vejo isso, sabe, pessoal? Então, assim, eu errei muito também. Imagina eu perder esse tempo todo, que foram uns 4 meses, e depois logo sair TCE Santa Catarina e eu não consegui aprovação, porque eu fiquei dispersa 4 meses, perdendo tempo em grupo. Então, a gente aprende com os erros, e os meus erros eu passo para que vocês não repitam. Então, bora passar para o próximo slide aqui, para a gente prosseguir. Então, o que fazer nas primeiras 72 horas? Ontem mandei uma mensagem em todos os nossos grupos da mentoria, pedindo para vocês evitarem uma análise profunda ontem, descansarem, quem estava em BH tomar um chopp, falei para vocês aproveitarem mesmo, porque a gente merece, né? Depois de um pós-edital, a melhor coisa é tomar aquele chopp, aquele vinho, liberar as energias, né? Quem deve, quem não deve, faz outra coisa. Mas vocês sabem que eu gosto de um vinhozinho, uma cervejinha, então sempre foi minha forma de relaxar no pós-prova, até porque no pré-prova eu reduzia muito, né, a ingestão de álcool. E aí era naquele momento assim, eu mereço. E então, né, descansar, tá? Seja com a família, seja com os amigos, mas relaxar. E evitar essas comparações em grupos e redes sociais. A partir de hoje, segunda-feira, eu já orientei vocês a fazerem uma análise mais técnica da prova. E eu quero, pessoal, que vocês façam isso, não deixem essa parte de lado. É uma parte mais importante da prova. A parte mais importante da prova é o momento que vocês mais vão interiorizar os conhecimentos dessa prova, fazendo a correção de toda a prova, com muita atenção. É você resolvendo de novo todas as questões da prova, tanto as que você acertou quanto as que você errou. É você analisando assertiva por assertiva e relembrando o que você pensou na hora da prova. E ver se você pensou corretamente, porque às vezes a gente acerta, mas com a fundamentação errada. E se acertou com a fundamentação errada, vai errar no futuro, se cair a mesma questão. Então, tem que corrigir tudo. E por que é importante? Porque a gente aprende muito pela emoção. A gente aprende pela emoção. É comprovado que a gente aprende mais quando a gente gosta do professor. Por que eu ensino vocês a amarem estudar? Todos aqueles exercícios que a gente tem na jornada LV, para a gente aprender a gostar de estudar. Para que a gente tenha essa emoção ao estudar. A gente precisa se sentir bem ao sentar no meu ambiente de estudos e estudar, porque eu preciso ter certeza que aquilo está fazendo bem para mim. Assim eu vou aprender mais. Então, essa emoção do pós-prova também é importantíssima para vocês aprenderem. E realmente gravarem tudo que caiu nessa prova. Para que não cometa os mesmos erros novamente. Então, a análise de toda a prova é muito importante, tá? E aí, pessoal, a gente quem é meu aluno, vai me mandar as suas observações acerca dessa prova.
e vai, por exemplo, eu peguei da CGE São Paulo, os alunos que continuaram na mentoria, os que não eram pós-edital, eu já peguei todas as percepções do pós-prova, e a gente vai utilizar isso para seguir o ciclo desse aluno. Porque isso é um indicativo, não só a prova, mas provavelmente eu vou orientar, olha, resolve mais essas 3 provas em 3 finais de semana seguidos para a gente ver exatamente onde é que está o gargalo. Porque não basta eu acompanhar todos os exercícios de vocês ali na plataforma, porque são exercícios que às vezes são feitos de forma separada, às vezes são feitas por bloco, só português, só administrativo, só constitucional. Olhar o exercício feito na prova em conjunto é muito importante também, para a nossa tomada de decisão dentro da mentoria. Então, eu quero que vocês façam essa análise cuidadosa e que vocês anotem questão por questão assim, ó. Acertei com certeza. Acertei com dúvida. Errei porque não sabia o conteúdo tal. Isso, e sempre analisando qual o conteúdo, tá? E aí, com base nisso, a gente vai traçar as próximas metas. E aí, quando a gente vai feita essa análise, então a gente vai ter 3 grupos. Errei porque eu não sabia, desconhecia a matéria. Tipo assim, eu nunca estudei aquele assunto. Errei por isso. Ou porque fazia muito tempo que eu não revisava. Acontece. Né? Por exemplo, PPPs. Foi um baque, gente. PPP na discursiva foi um baque para todo mundo. Ninguém fazia essa aposta. Ninguém. Quem trabalha em tribunal, que é meu aluno, sabe que a gente não usa para nada essa lei. Para nada. E no TCRJ existe uma coordenadoria de PPPs, porque é um assunto extremamente específico. Então, só aquelas pessoas daquela coordenadoria que entendem desse assunto. E não é algo, assim, muito utilizado. Mais utilizado consórcio, né, claro, mas, assim, do jeito que foi cobrado, foi um baque. Agora, a outra discursiva, não. A outra foi bem dentro do esperado, da discursiva de direito. A de contábeis ainda não analisei, Eric, depois eu vou analisar. Então, desconhecimento, no caso da PPP, foi isso. Errei por confusão ou detalhe. Confusão ou detalhe, por exemplo, eu me confundi de conceito, ou eu me distraí na hora da prova, tá? Ou acertei com segurança, isso é importante. Ou acertei com dúvida também é importante, tá? Esqueci de colocar aqui, tem mais essa categoria. Acertei com dúvida, conta como um erro praticamente, pessoal, para fins de revisão, tá? E aí, eu quero que vocês procurem os padrões, não as exceções. Então, o exemplo que eu dei da jurisprudência, isso é exceção. Eu tenho certeza, pessoal, eu não preciso nem olhar essa prova, eu não consegui ouvir a correção extraoficial por inteiro, tá? Mas eu tenho certeza que todas as jurisprudências que foram cobradas na prova estavam nos PDFs do Estratégia. Pode ser que não estavam na nossa reta final, porque a gente só tinha 4 meses para estudar e fomos muito claros no sentido de que não dá para estudar tudo. Não tem como estudar um edital inteiro em 4 meses. Então, igual a PPP, não coloquei para vocês. Porque PPP é um assunto que, nos últimos 5 anos, em provas de controle, foi cobrado 1,7%. E ontem eu fui conferir essa informação. Então, assim, é aquele acaso, né? É aquele azar que às vezes a gente dá. Mas, opa, deixa eu voltar aqui. Mas, em regra, não é isso. Então, eu quero que vocês procurem os padrões. Pô, fui mal em português. Preciso reforçar. Português é básico em todo concurso. A gente tem que ter na ponta da língua. FGV é difícil? É difícil. Mas Sebrasp, dá para ter na ponta da língua, né? Também é difícil, não estou dizendo que é fácil, pessoal. Mas não é uma coisa, assim, alucinada, né? Igual a FGV às vezes. Então, é isso que eu quero que vocês olhem. Padrões. Padrões, cada um vai ter um padrão. Eu preciso que vocês façam essa autoanálise, tá? Eu não tenho como fazer por vocês. Isso vocês têm que entregar para mim. Essa autoanálise. Aí, com base na autoanálise de vocês, eu vou olhar essas informações e vou fazer uma análise objetiva disso. Tá bom? Então, essa análise precisa ser feita por vocês. E aí, então, amanhã, divulgação do gabarito às 19 horas. Aí sim, conferir o gabarito, assistir. Aí, na hora que sair o gabarito, vocês podem assistir a correção de estratégia concurso, que foi ontem, para ter ideias de recursos, ou você já pode assistir amanhã, durante o dia, hoje, alguns já assistiram, né?
válido, muito válido, principalmente para analisar recursos. E para também, né, compreender os seus próprios erros. E aí, de quarta a sexta, de 28 a 30, foco total nos recursos. Então, não deixe para depois, pessoal. Esse foi um grande erro que eu cometi no TCRJ, grande erro. Eu resolvi tirar férias logo depois da prova, porque eu vim fazer a prova no Rio, e aproveitei para tirar férias em Búzios depois da prova. E aí, eu estava num beat club, fazendo recurso, gente, num beat club, com um tablet e um celular. Na época, o meu marido era do direito, eu falava, procura jurisprudência, procura não sei o quê. A gente chegou a brigar. Eu falava, tu não tá me ajudando. Comecei a chorar no Beat Club. Ridículo. Ridículo. Não façam isso. Gente, eu tenho uma foto, deu. Aí tá, a gente tava em Búzios. Aí, no último dia do recurso, a gente ia voltar para o Rio de Janeiro, porque lá eu não achei uma lan house. Aí voltamos para o Rio de Janeiro. Eu tinha que botar todos os recursos no sistema da Sebrasp durante a tarde. E aí o negócio começou a pifar, o negócio começou a travar, eu comecei a ficar nervosa. Aí eu percebi que eu não tinha recorrido das questões discursivas. Aí eu comecei a fazer recurso discursiva. Gente, foi um caos, foi ridículo. Então, assim, não cometa esse erro. Deem atenção para o recurso. Não, o que eu quero dizer? A preocupação agora, pessoal, não é em estudar nada novo, não é assim, eu já quero mudar para o plano TCE Santa Catarina, eu já quero mudar para TCE Rio. Não, foca nos recursos. Eu consigo mudar o plano de vocês rapidão. Eu consigo mudar muito rápido, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que vocês analisem os erros e me passem isso para eu elaborar um novo plano de vocês, e eu quero que vocês foquem nos recursos. Isso já vai ser um estudo também. Então, assim, não é perda de tempo. É um estudo, foca nos recursos, faz recurso, até para aprender a fazer recurso. Não tem chance nenhuma, Lu, mas faz o recurso. Já está aprendendo para uma próxima. Tá? Então, foquem nos recursos. Com técnica, né? Como eu escrevi, não é desabafo. Mas é técnica, você analisa o comando da questão, você verifica ali o fundamento legal e você avalia se o gabarito está coerente. Então, tem aquele recurso do gabarito e tem o recurso da sua resposta. Então, façam todos os recursos possíveis. E, assim, priorizar as questões com margem real de reversão, mas recorram o máximo possível. E da discursiva, pessoal, uma informação bem importante que pouca gente sabe, eu também não sabia. Eu nunca tive essa certeza. Agora que eu conheço pessoas que corrigem as provas, eu posso afirmar para vocês, né? O recurso, ele não vai reduzir a nota de vocês, tá? Então, por mais que vocês recorram e que o examinador veja assim, nossa, o outro examinador deu ponto para esse aluno, não vai reduzir a nota de vocês. Então, vocês podem recorrer de tudo, porque a nota não vai ser reduzida. Então, a chance é só de aumentar. Pior do que tá, não vai ficar. Então, recorram, certo? E aí, se não foi dessa vez, né? Deixa eu só olhar os comentários antes de partir para esse último bloco da nossa aula, para a gente segregar de forma organizada, né? Aqui, ó, a Duda perguntou, você sugere refazermos antes de ver a correção por vídeo, Lu? Não, pode até ser durante a correção por vídeo. Pode ser, Duda, durante a correção por vídeo. Eu não quero que vocês refaçam a prova como um novo teste. Eu quero que vocês refaçam analisando as respostas certas e erradas. Mas eu não quero que seja algo automático, entende? Eu quero que você leia a questão com calma, ouça a correção do estratégia, aí você pensa, tá, na hora eu errei porque eu confundi isso. Então tá, então é isso. Aí você repete em voz alta, se explica aquele tema, para você realmente gravar a resposta certa. Porque se a gente só corrigir, depois repete o mesmo erro, tá? Lu, essa análise é pós-gabarito preliminar ou oficial? Eu acho muito importante esperar o gabarito oficial para assistir a aula do estratégia. Mas digamos que você vai ter uma semana corrida na quarta e quinta, aí já assiste a aula do estratégia amanhã durante o dia, tá? Porque geralmente eles acertam grande parte do gabarito e os que eles erram, eles fazem o contraponto, né? O professor sempre fala, olha, eu acho que vai ser certa a letra C, mas pode ser a letra D também, inclusive a parte que eu assisti de previdenciária, a professora ficou em dúvida de uma resposta, e ela explicou o porquê. Então é interessante a gente assistir e entender o porquê que até o professor está com dúvida, porque a banca não foi muito clara, então é uma questão passível de recurso também. PPP eu vou engolir a lei e nunca mais esquecer. Pois é, pior que é, né? Mando os slides para vocês, tá, Ju?
A única jurisprudência que achei meio fora do normal na prova foi de processo civil, achei bem específica. Ainda não vi, Ju. Depois eu quero ver toda essa prova, tá? Sempre faço recurso, seja para anular ou manter. Perfeito, Ju. Eu acho muito importante fazer todos os recursos possíveis. Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Ramila, que é aquela minha melhor amiga aqui, né? Ela fez muita prova Brasil afora, não era um hábito meu. E ela falou que ela recorria de tudo, de tudo. Inclusive, ela já ganhou vários recursos que eram muito improváveis. Então, é treino, pessoal. Recorrer o máximo possível já para você pegar a habilidade de recurso e tentar. Porque às vezes o outro examinador, ele entende o que você falou, ele está com uma outra mentalidade, né? Não custa tentar. Perfeito, Mayara. Recurso também é a etapa fase de concurso. Perfeito. Então, agora vamos para o nosso último bloco, pessoal. Estão gostando? Como é que tá? Tá fazendo sentido para vocês? Boto aí setinha, coraçãozinho. Tomar uma aguinha aqui. Depois a gente abre para dúvidas, tá? Que bom que estão gostando, pessoal. Que bom. Preparei com muito carinho para vocês. Pessoal, e se não for dessa vez? Né? E se não der? Aqui tem pessoas que estão com chances reais e tem pessoas que já sabem que não deu. Então, se não deu dessa vez, o ensinamento mais importante que eu posso dar para vocês, quem não é meu aluno, quem é meu aluno vai ter essa orientação ali na prática, né? Quem não é meu aluno, ou quem já foi e não é mais. Pessoal, o maior erro que eu vejo vocês cometendo, ou quando recomeça a estudar, quando para assim uns meses e vai começar, ou depois de uma prova, é querer recomeçar do zero. Porque a gente pode ter a falsa sensação de que assim, não, eu preciso relembrar tudo, porque eu não sei nada, eu fui muito mal, acertei só 30% dessa disciplina, então eu preciso recomeçar do zero. Não, você não precisa recomeçar do zero. Aí a gente precisa usar a lei de Pareto, né, o princípio de Pareto. Então, o que eu consigo estudar 20 que pode me dar 80 em retorno? Né? O que eu posso gastar menos energia e ter mais retorno? Que é, traduzindo, o nosso famoso custo-benefício. Então, eu fazendo mais provas, eu fazendo mais exercícios, eu consigo ver onde é que estão os meus pontos a melhorar, as minhas fraquezas, e aí eu vou reforçar as minhas fraquezas. Eu não preciso reforçar tudo, entendem? Até porque edital de concurso é muito extenso. Se eu tivesse tempo de reforçar tudo, perfeito, mas eu não tenho tempo. O maior dilema do concurseiro é custo-benefício. Eu sempre tenho que analisar isso, pessoal, para tudo. Faço o resumo ou não faço o resumo escrito à mão? Custo-benefício. O quanto você vai aprender e o tanto de tempo que você vai perder fazendo o resumo à mão. Esse é o custo-benefício. Lu, mas eu aprendo mais escrevendo. É claro que você vai aprender mais escrevendo, porque você vai estar mais em contato, você tem que raciocinar para pensar em como vai escrever aquilo, passar aquilo para o papel. Então, é óbvio que você vai aprender mais. Só que quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Então, custo-benefício, tá? E aí, pessoal, a gente tem que seguir com base na nossa análise. Eu vou fazer essa análise para vocês, por isso que eu pedi o retorno de vocês, mas quem não é meu aluno precisa fazer essa análise. Faça o que eu ensinei agora. Refaça a prova, analise o que errou, analise o que você errou, que você tinha revisado, o que você não tinha revisado. Aí observa assim, procura lá no TEC, bota todas as matérias do teu próximo concurso, ou da área de controle em geral, e vai lá em editar caderno, uma coisa assim. E aí bota filtrar por relevância. Quando você filtra por relevância, você consegue ver o percentual que aquilo é cobrado na área. E aí você vai entender assim, tá, eu não estudei e caiu uma questão disso. Mas realmente o percentual era baixo. A chance de cair era pequena. Foi um ponto fora da curva. Ponto fora da curva não deve ser motivo de preocupação para nós. O que a gente tem que se preocupar, vou repetir, é com a regra. É com a regra. Então, assim, sempre cai organização administrativa. E eu errei, então eu tenho que estudar, porque isso tem 10% de chance de cair na prova.
Licitações e relicitações tem que reforçar. Licitações tem muita chance de ser cobrada em prova, em qualquer prova, muito mais na área de controle, porque a gente trabalha todos os dias com licitações. Licitações pode cair na discursiva, pode cair numa peça técnica, então tem que saber de trás para frente para trás, né? É a regra. Mas claro que existem pontos fora da curva, pessoal, e eu vou dizer uma coisa para vocês. As bancas estão pegando a manha, porque hoje em dia, os cursinhos, os mentores, a gente já faz esse estudo para vocês, estatístico, já identifica o que tem mais chance de ser cobrado. Então, uma coisa ou outra vai ser fora da curva, tá? Uma coisa ou outra vai ser fora da curva, é normal. Só que, se a gente tiver tempo de estudar tudo, claro que a gente vai estudar tudo, é o que eu ensino para vocês. Vamos estudar todo o edital, porque tudo tem chance de ser cobrado. Agora, num pós-edital, não tem como estudar tudo, então vamos estudar o que tem mais probabilidade de ser cobrado. E agora, no pré-edital que vocês estarão, não sei quem vai fazer TCE Rio Grande do Norte, mas quem não for fazer TCE Rio Grande do Norte está em pré-edital, ou para Santa Catarina, ou para o Rio de Janeiro, ou para Paraíba, Maranhão. O que eu preciso fazer? Eu preciso focar nos meus erros, porque é onde eu tenho mais chance de melhorar, tá bom? Então, essa é a orientação, focar nos erros para ter mais chance de melhorar. Próximo slide. Agora, pessoal, eu vou falar brevemente sobre as nossas próximas oportunidades. Eu acho muito importante clarear isso para vocês, embora eu sei que isso está divulgado em todos os sites, de cursinho, de jornal, de tudo, só que assim, eu acho bacana ter a minha visão e trazer a minha visão aqui para vocês. Não vou ficar focando em detalhes, mas eu vou falar só da minha visão, tá? Depois eu mando os slides para vocês. Mas assim, ó, a área de controle, a gente não pode estudar só para um concurso. Então, eu não posso ter a mente assim, eu vou estudar só para TCE Minas e não vou mais estudar para outro TCE. Se não der TCE Minas, aí eu vou mudar de área. Em regra, não pode ser assim. A área de controle é uma área que a gente precisa ter isso como um projeto. E por que a gente é interessante a gente ter esse projeto? Primeiro, porque é uma área com remuneração excelente. Na área de controle, você vai receber como remuneração, em algum momento da sua carreira, o teto constitucional. Então, é uma remuneração muito boa. Os benefícios, em regra, são ótimos em todos os tribunais de contas. Todos os tribunais de contas que eu conheço, exceto ali TCE São Paulo, que não é muito disso, valorizam a capacitação. Então, a gente tem muita indicação para congresso, viagens, né, para capacitação. Eu acho isso muito bacana. Muito bacana mesmo. É um diferencial, pessoal. No dia a dia é um diferencial. E não pensa que você vai para o congresso e quando você voltar você vai ter o triplo de trabalho. Não. É fácil de se organizar para manter o trabalho em dia. Outra coisa é esse ponto, né, do trabalho. A gente tem como se planejar. Eu planejo as nossas auditorias, né, no nosso setor. Então, a gente faz o que é possível de ser feito. Hoje eu tenho 10 servidores no setor. No passado eu tinha 21. O que a gente fez? Reduziu as auditorias pela metade. Para que seja condizente mais ou menos com a minha capacidade operacional. Então, não acontece o que acontece no judiciário, no executivo, que você é obrigado a dar conta da demanda, independentemente da quantidade de servidores que você tenha no setor, porque a demanda é imposta para você. Na área de controle tem essa diferença, que é um grande diferencial na minha visão, que já fui servidora do executivo, do judiciário, da marinha, forças armadas. Então, nesses outros lugares, não é assim. Você é engolido pelas tarefas. No controle, eu achei isso um benefício gigantesco. A gente faz o nosso planejamento. A gente tem independência funcional. Isso é ouro, pessoal. O que eu quiser colocar no papel, eu coloco. Eu não preciso obedecer a ninguém. Eu sou autônoma, não sou obrigada a concordar com ninguém. Se alguém não quiser concordar comigo, que escreva no papel. Entendeu? Então, isso é muito bom. Aqui, a Ju falou uma coisa que achei boa da área controle, eu não sabia, a concorrência é menor do que os tribunais da área jurídica. Exatamente, Ju. Eu tô para fazer de novo esse post. Quando eu fizer, eu já mando para vocês, que aí é quando eu vou pegar os dados. Mas sempre, praticamente sempre, a quantidade de concorrência é muito menor. E outra coisa, os tribunais do judiciário costumam ser muito cadastro de reserva, né? Isso desmotiva demais. Você não sabe quantos vão ser nomeados. Já na área de controle, não.
tem ali a quantidade de nomeados obrigatórios, que geralmente é logo após o término do concurso, e depois tem os cadastros de reserva, que nos últimos concursos de controle tem sido nomeados todos os cadastros, todo mundo que está no cadastro de reserva. Então, é bem interessante isso daí. Bom, para nós contadores, então, nem se fala, que continue assim, exatamente. Esse salário, é salário base ou remuneração? A gente tem, Júnior, o vencimento básico, mais a gratificação de controle externo, que somado ali no nosso TCRJ, dá o que está aqui, ó, salário, 19.793,26, tá? Então, é a remuneração. E aí, depois disso, a gente tem vários benefícios ainda, que aí, sobre esse salário que está aqui, né, com o nome de salário, incide a Previdência, Imposto de Renda, né, vai dar ali uns 15 mil líquidos iniciais. No TCRJ, a gente tem muitas oportunidades de cargos. O cargo mais baixo do TCRJ é mais de 5 mil reais, que aí vai nesse valor e também incide os tributos, né? Aí, sobre os benefícios, não. Então, os benefícios, a gente tem auxílio saúde, que é por idade, faixa etária, tem tudo no site do tribunal. Depois, se quiser, eu mando para vocês. Nós temos educação, que é R$ 1.600, se não me engano. Nós temos alimentação com refeição, que dá mais de 3 mil, os dois juntos. E temos o que mais? Auxílio transporte, que agora aumentou. Eu até me perdi em quanto que ficou, mas me falaram que está uns mil e pouco, não lembro agora, para falar para vocês, tá? Teria que dar uma olhadinha, porque eu até me perdi. Mas assim, é muito bom mesmo. O inicial já é bom. Então, assim, próximas etapas, pessoal. TCE Santa Catarina, esse concurso vai sair nessa semana ainda. Né? Por quê? O próprio presidente falou que o concurso vai sair até final de janeiro. Então, eu conhecendo o TCE Santa Catarina, que cumpre tudo que eles falam, historicamente, eu acredito que realmente vai sair na sexta-feira, porque eles gostam de fazer isso com os mentores, né? E concurseiros. Eles gostam de jogar na sexta-feira para acabar com o final de semana. Mas, então, eu acredito que esse concurso saia nessa semana mesmo, sexta-feira, provavelmente. A gente vai ter 20 vagas, mais o cadastro de reserva. E aí, a gente vai ter, deixa eu até pegar aqui, pessoal, a minha colinha, para passar para vocês. Droga, eu dei um negócio errado. A gente, do TCE Santa Catarina, a gente tem vagas, para administração e administração pública, são 2 vagas, contábeis, 3 vagas, TI, 5 vagas, economia, 2, direito, 5, engenharia civil, 2 vagas, engenharia elétrica e engenharia sanitária, só cadastro de reserva, e atuária, 1 vaga. Eu acho que tanto engenharia elétrica quanto sanitária vão ser nomeados, porque a gente precisa muito lá em Santa Catarina, tá? Eu já fui jurisdicionada deles e eu sei que precisa bastante. Quanto tempo para a prova? Eu acredito que 4 meses, Luciane. Tem tido essa tendência, né, de um pós-edital mais longo. Isso é muito bom, porque dá tempo de você fazer um estudo com muita qualidade. Então, eu acredito que 4 meses. Remuneração é muito semelhante à TCRJ, tá? Muito semelhante. Ali tá quase 19 mil, o TCRJ tá um pouquinho mais alto, mas eles sempre ficam ali páreo a páreo, inclusive de benefícios, um copia do outro, então tá sempre muito páreo a páreo. A única diferença, TCE Santa Catarina não tem tantos cargos como a gente tem aqui no TCRU. Então, a remuneração lá não tem tanto aumento como aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, Rio de Janeiro é um pouco melhor nesse quesito remuneração. Só que lá, a carga horária são 6 horas, e no Rio de Janeiro, a nossa carga horária são 8 horas, sendo que 1 hora já desconta do almoço. Então, na verdade, a carga horária é 7, tá? E também ninguém controla o tempo de almoço, geralmente a gente demora 1 hora e meia, então, no final, fica 6 horas e meia. A TCSC banca FGV. Então, é uma banca diferente de TCE Minas, a preparação tem que ser um pouquinho diferente, a gente consegue trabalhar isso no pós-edital, resolvendo muitas questões FGV. Esquece CESP, foca em FGV, porque a cobrança é diferente. TCRJ, meu xodó, gente, vocês sabem que eu sou carioca, mas eu fui criada em Santa Catarina, minha família inteira é de Santa Catarina, eu amo Santa Catarina, meus amigos de infância são de lá, eu adoro as praias de lá também, mas eu amo muito o Rio de Janeiro e eu amo muito o TCRJ, pessoal. A qualidade de trabalho lá é incrível de fato, tá? Todo mundo, assim, em regra,
em regra, a maior parte dos setores, o pessoal se dá muito bem, o trabalho é muito agradável, a chefia é muito agradável, claro que varia, depende da presidência, mas agora a gente está numa presidência também muito boa, e, assim, eles se preocupam com a nossa saúde. Tem aula de judô, tem aula de defesa pessoal para as mulheres, tem pilates, tem fisioterapia, dentista, tudo isso dentro do tribunal. Ou seja, você bate ponto e pode fazer tudo isso contando como sua carga horária de trabalho. Então, é muito bom. Qualidade de vida TCRJ, tá? É um sonho, Mayara, é um sonho. É assim, todo dia eu agradeço a Deus, e fora aquela vista, né, que eu postei no Instagram, final do dia hoje, que vocês já sabem como é que é. Então, é incrível, eu amo. E além disso, pessoal, no último, o que aconteceu, né? A banca teve a rescisão da banca, então não vai ser mais a banca IBFC, vai ser uma outra banca. Eu, Luana, pessoa física, aposto. CESP ou Sebrasp ou FGV, tá? Aposto numa dessas duas. Bancas grandes, tradicionais, e que são condizentes com o porte do concurso do TCRJ. Eu acho que o TCRJ não vai ficar atrás de TC Minas, TC Santa Catarina, no sentido de escolher uma banca tradicional. 40 vagas mais cadastro de reserva, que era o que já estava previsto, mas a justificativa para recomeçar o certame, exposta pela conselheira, que é a presidente da comissão do concurso, foi: precisamos refazer o cálculo de necessidade de servidores do tribunal. Então, eu acredito que vamos ter mais vagas do que 40. Sendo que, na época, o CR foi divulgado que seria de 200 pessoas. E eu acredito que todo o cadastro de reserva será nomeado. A gente precisa de muitos servidores, pessoal. Como eu falei para vocês, só no meu setor, saneamento, nós éramos em 21 quando eu entrei, em 2021. E hoje nós estamos com 10 pessoas. Então, a gente precisa do dobro de pessoas que nós temos hoje. Isso está em todos os setores, tá? Não foi só no meu. Então, eu acredito que vai ser um cadastro de reserva amplo, porque esse foi o erro do concurso que eu passei. Eles fizeram um cadastro de reserva pequeno, então eles não vão querer cometer esse mesmo erro. O cadastro de reserva vai ser grande e vão aumentar a quantidade de vagas, minha opinião, tá? Quais foram as vagas divulgadas no último edital? Não no último edital, mas no último regulamento desse concurso, que agora, teoricamente, vai recomeçar. 2 vagas para atuária, ciências atuariais, 7 vagas para contábeis, mais 3 de cadastro de reserva, 4 vagas para aquela área geral, que aceita qualquer formação, mais 3 de cadastro de reserva, direito, 7 vagas, mais 3 de cadastro de reserva, engenharia civil, só civil, 4 vagas, e TI, 2 vagas. Sendo que tem também vaga para TI organizacional, que eu não coloquei aqui na minha cola, não sei porquê, que eu acho que eram 5 vagas, se eu não me engano, tem que confirmar. E aí, pessoal, é uma grande oportunidade para o pessoal de TI. Santa Catarina também, grande oportunidade para pessoal de TI, porque são 5 vagas, mas o nosso também, porque tem tanto vaga para auditor quanto organizacional. Aí você tem que ver com o que você gosta de trabalhar. Eu quero ser auditor, quero fazer auditoria. Vai para a área de auditoria, mesmo tendo menos vagas. Eu quero trabalhar na área meio, eu quero fazer os sistemas do tribunal, eu quero dar suporte para o tribunal. Aí vai para a área organizacional. Lembrando que a área organizacional não é carreira de Estado. Já a área fim, auditoria, é carreira de Estado. Então, isso é muito importante na hora de tomar decisões, inclusive para a TCE Rio Grande do Norte, que também tem auditor e tem analista. O auditor é carreira de Estado, o analista não é. O analista você consegue terceirizar uma contabilidade, você consegue terceirizar recursos humanos, agora a auditoria você não consegue. Então, essa é uma grande diferença, tendo em vista a reforma administrativa. É um ponto que a gente precisa refletir sobre. Tá? E aí, né, TCE-RJ, então, aquela remuneração que a gente falou, quase 20 mil reais. Lembrando que a gente tem muitas outras coisinhas que vão agregando, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que essa remuneração aumenta bastante, bastante mesmo, consideravelmente. E aí é suficiente para você morar na zona sul do Rio, é suficiente para você morar num bom apartamento, ter seu carro, ter qualidade de vida. Então, eu sei que muita gente não quer Rio de Janeiro por causa da violência, é real. Eu acho até que alguém comentou aqui, né, aqui, né, alguém comentou aqui, deixa eu ver de novo. Aqui, ó, né? Porque guardas monitorados no Rio.
Ah, boa, Nath, botou aqui. Pera, deixa eu voltar aqui. Quanto tempo até a prova, já respondi. A Ana colocou, eu notei que o Estratégia atualizou alguns passos do TCRJ com questões da Sebrasp. Fiquei com a sensação de que a aposta deles é nessa banca, mas vi muita gente também apostando na FGV. Olha, o PDF do TCRJ já era com base na Sebrasp, Ana, por causa dos últimos concursos, todos foram Sebrasp. Mas muita gente está apostando na FGV porque a presidência se aproximou muito da FGV. Hoje, a gente tem uma pós-graduação para os servidores do Tribunal de Contas que é da FGV. Então, é uma proximidade que pode levar a uma contratação. A gente sabe que concurso pode ser feito por dispensa de licitação, desde que justificado, e tanto a FGV quanto a Sebrasp conseguem justificar isso perfeitamente, né? Porque eles têm muito know-how, eles têm muita qualificação técnica. Então, eu creio que pode ser tanto uma banca quanto outra. Eu votaria na Sebrasp por ter sido a banca que fez todos os outros concursos, mas em razão dessa aproximação, eu estou em dúvida e estou achando que vai ser a FGV. Infelizmente, gostaria muito que fosse Sebrasp, eu prefiro Sebrasp. Pois é, Duda, eu também preferia. A Nath colocou ali, então, os valores, ótimo, tá tudo lá no nosso site, perfeito. Ah, o auxílio locomoção não tá atualizado, então, Nath, vai mudar, tá? Vai mudar, pessoal. Mais de R$ 1.000, passou, já foi aprovado. Lu, a comissão já retomou os estudos para o concurso? Já retomou os estudos, existe a comissão, permanece a mesma, mas eu acho que qualquer novidade vai ser só depois do carnaval, tá? Rio de Janeiro, né? Então, TCRJ aguarda os mentorados da Lu, com certeza, vai ser um prazer receber vocês aqui. Olha, quero alguns no meu setor, hein? Vão lá me salvar com saneamento e meio ambiente. Boa, a Monique vai acordar. Às 5. Não mais às 5, mais às 4. Lu, você não teve medo de ir para o Rio? Porque eu não consigo pensar em morar no Rio, fora de cogitação. Lu, então, você é do Paraná, né? Curitiba. Curitiba é uma cidade excelente. Embora eu não goste muito da vibe de Curitiba, por ser mais, assim, aquela coisa mais introspectiva, uma cidade que também tem muita chuva e não tem praia, eu amo praia. Então, mas eu reconheço que Curitiba é uma cidade excelente, né? Uma excelente qualidade de vida, não só eu reconheço, as notícias reconhecem. Então, por isso que você tem um certo medo, mas eu vou te dizer por que é o maior medo nosso do Sul de vir para o Rio de Janeiro. Porque o que passa no Jornal Nacional, pessoal, é só desgraça, né? Não só no Jornal Nacional, modo de falar, em todos os jornais, em toda a imprensa, é só desgraça no Rio de Janeiro. Até eu e meu namorado, a gente brinca, quando é para falar que alguém morreu, alguém foi passado a perna, golpe, eles usam o exemplo do Rio de Janeiro. Se é para falar de clima, de vegetação, projetos, aí eles fazem em Minas, BH. Pior que podem reparar. Mas assim, Rio de Janeiro, para gente vocês que terão uma qualidade de vida muito boa, né, uma remuneração muito boa, isso traz uma qualidade de vida boa, vocês, obviamente, têm que optar por morar na Zona Sul, ou na Barra, né, porque são bairros mais seguros e que vocês não precisam passar por comunidades, nem para ir trabalhar. Então, a gente reduz o risco, entende? Por exemplo, lá onde eu morava, Camboriú, tem favela também. Tem área de risco. Inclusive, eu morava num bairro de muito risco, que é o Monte Alegre. É um bairro que teve o maior índice de violência de bairros do Sul, assim, se eu não me engano. Enfim. Mas a gente, então, tem que cuidar, né? E é a mesma coisa no Rio de Janeiro. Então, você tem que evitar as áreas violentas. A violência aqui é um pouco mais grave, sim. Né? A gente teve um amigo do TCE que foi assassinado, né, num assalto. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar, pessoal. Em qualquer lugar. Então, se a gente ficar com medo de tudo, né, a gente não vive. Eu não tive medo de vir para o Rio. Eu sempre amei o Rio. Eu sempre vim passar férias aqui quando era criança, né? Meu pai é da Marinha. Então, a gente tinha clube aqui, essas coisas, parente aqui. Não tive medo e em nenhum momento eu passei por nenhuma insegurança aqui no Rio. Eu saio do tribunal à noite, eu pego o metrô. Claro que eu tomo meus cuidados. Guardar celular, não vou com ouro, não vou com relógio chamativo. Mas, né, isso daí a gente se acostuma, usa bijuteria, substitui hábitos, entende, Lu? A gente vai substituir hábitos. E na Zona Sul mesmo, assim, né, o que o Pedro falou, circuito centro, Zona Sul só sabe da violência pela televisão, exatamente. Né, a gente não vivencia isso. Lu, mas enquanto não sai os editais, você orienta questões FGV ou Sebrasp? As duas, tá, Duda? As duas. Se você vai fazer TCE Santa Catarina, foca um pouquinho mais na FGV. Se vai fazer só TCE Rio de Janeiro,
mantém as duas. Com esse salário, você consegue morar na Zona Sul, que é melhor, exatamente. Tem que criticar a questão do pessoal, muitas vagas, exato. Muitas vagas, Monique. Então tá, pessoal, esses duas oportunidades que são meus xodós, mas a gente tem outras oportunidades. TCU, então TCU, o concurso já está autorizado, auditor, 100 vagas solicitadas, remuneração acima de 26 mil. A remuneração do TCU, pessoal, é uma das maiores do país no sentido de controle, só que, como eu disse, na prática, aqui no Rio de Janeiro, tem algumas coisas que tornam a nossa carreira muito atrativa, tanto quanto o TCU, tá? Então, não se enganem pela remuneração divulgada no edital. Mas TCU, claro, que é qualidade de vida, foi considerado várias vezes o melhor órgão público para se trabalhar no país, né? Prêmio de excelência, de qualidade de vida dos servidores, então, bem interessante. TCE São Paulo já tem a comissão formada, vai ser o cargo de auditor também, só que um novo departamento, né? Não sei se chama assim, que eu não gravei essa sigla. 50 vagas, é uma excelente oportunidade também, pessoal, e remuneração também muito boa, tá? Aí eu vi ali a pergunta, né, estuda pela VUNESP? Eu sugiro que sim. TCE, tradicionalmente, é VUNESP, né, então, eu estudaria muitas questões VUNESP, mas também acrescentaria SEBRASP e FGV, em razão da quantidade de questões que a gente encontra de cada tema. Então, às vezes, a VUNESP não é suficiente para treinar, então, é bom você estudar também SEBRASP, FGV, mas sempre procurando compreender a forma de pensar da VUNESP. Ó, para quem quer TCE Rio de Janeiro, mas também pretende fazer TCE Rio Grande do Norte, você recomenda priorizar mais SEBRASP ou continuar conciliando com a FGV? Priorizar SEBRASP, porque aí TCE Rio Grande do Norte vai ser SEBRASP, e então é o seu primeiro, né, é o próximo passo, é o teu próximo objetivo, SEBRASP. Se for divulgado edital do Rio de Janeiro, aí a gente fica nas duas. Mas se não, foca no SEBRASP, que é o que a gente tem em mãos agora. TCM Rio de Janeiro, Jardel, olha, a gente não ouve nada sobre o concurso do TCM Rio de Janeiro. Está para sair, a gente sabe que precisa também. Eles estão precisando de muitos servidores, só que assim, parado. E as nossas fontes de lá de dentro não dão muitas notícias favoráveis, tá? TCE Paraná, acha que sai antes de 4 anos? TCE Paraná, eu acho que pode sair antes de 4 anos, Lu. Por quê? Porque, hoje em dia, as pessoas que passam nos concursos de controle passam em vários estados. E depois acaba escolhendo o estado que mais agrada, seja pela remuneração, seja pela progressão na carreira, ou seja por questões familiares. Às vezes a esposa já é servidora pública em outro lugar, ou o esposo, às vezes a família mesmo, aí quer ter uma rede de apoio para poder engravidar. Então, são N motivos que levam as pessoas a pedirem exoneração e partirem para um próximo cargo. Então, a rotatividade de pessoal na área de controle é muito alta. Por isso que a gente está sempre precisando de gente, né? Então, é bem possível que saia antes de 4 anos. Tá? Tempo suficiente para você se preparar ali, se sair em 2 anos, seria perfeito. Beleza, e aí a gente tem uma outra excelente oportunidade que eu quis destacar aqui para vocês, que é a CGU. CGU também é um excelente órgão para se trabalhar. O concurso foi solicitado para auditor e para técnico, quantidade de vagas enorme, pessoal, 470 vagas para auditor e 30 para técnicos. Claro que isso foi o que foi solicitado. Não está autorizada essa quantidade de vagas, mas significa que eles estão precisando muito, né? Então, assim, é uma grande oportunidade, tal qual foi CGE São Paulo, que foi o primeiro concurso deles, com muitas vagas, CGU também. E CGU tem uma vantagem, tem lotação em todas as capitais. Nem sempre vem lotação em todas as capitais num único edital. No último não veio só para a região norte e Brasília. Mas pode ser que venha. E ainda você tem chance de remoção no futuro. Então, é uma boa oportunidade. Ju, tem algumas matérias diferentes, como inglês, que não cai em todos os editais. Tem as normas da controladoria mesmo, né? Então, porque aí CGU é controladoria interna.
É praticamente o mesmo estudo e a mesma lógica do controle externo, mas aí você tem que saber algumas normas internas da CGU. É um concurso que dá para migrar tranquilamente, se, assim, formando a base da área de controle, é muito possível você ir fazer CGU com esse conhecimento e conseguir uma boa nota, tá? Inglês caiu no TCE Goiás, loucura, mas a gente está vendo que pode ser que comece a ser cobrado em outros concursos, tá? Pode ser que seja cobrado em outros concursos. Não acredito no TCRJ, tá? Não acredito que seja cobrado TCRJ. TCR Rio Grande do Norte também. Mas eu não acredito que venha a ser cobrado no TCRJ. Sim, Ju, TCR Rio Grande do Norte cobrou em inglês. Beleza, aqui eu repeti TCE São Paulo. E aí, pessoal, tem outras oportunidades. TCDF, edital previsto para 2026. TCE Paraíba, a comissão está formada, também está previsto para 2026. TCE Maranhão, também 2026. CGE, a gente vai ter da Amazonas, Acre, Alagoas, Maranhão e Roraima. Todos esses com comissões formadas e com concursos previstos para 2026. Então, são muitas oportunidades na área de controle. Fora as controladorias municipais. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nas controladorias municipais. Não é que você vai, agora eu vou esquecer TCRJ e vou focar na CGM Nova Friburgo. Não, não é isso. Mas com o conhecimento que você está formando para a TCR Rio de Janeiro, você tem condições de ir para uma CGM dessa, só ajustando uns pontos ali na reta final e conseguir uma excelente nota. Então, é muito importante a gente ficar ligada também nessas CGMs, tá? E aí, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês, né? A gente indo para o fim já da nossa apresentação, vou abrir para dúvidas, mas a gente precisa confiar no nosso potencial, acreditar, né? Independentemente do resultado, vocês não estão começando do zero. Essa prova TCE Minas, com certeza, trouxe um grande aprendizado para muitos de vocês, com certeza trouxe uma empolgação extra para agora focar, né, e seguir no seu objetivo. Eu já falei para vários de vocês no privado, cola essa frase aí na escrivaninha de estudos, para lembrar de como é ruim a gente se arrepender de não ter se dedicado o que a gente poderia ter se dedicado. Esse arrependimento é o pior de todos. E aí a gente não pode se sabotar, pessoal. Às vezes, o que a gente fala? Inconscientemente, a gente fala para nós mesmos assim, ó. Sabe o que? Que eu não vou nem estudar. Porque aí eu posso dizer que eu fui mal porque eu não estudei. Não façam isso. Nem inconscientemente. Sempre que você tiver preguiça de estudar, pense, eu tenho que estudar. Porque é melhor eu ir mal. Mas sabendo que eu fiz o meu bem feito, eu vou mal de cabeça erguida. E eu sei que é só questão de tempo. Não é incapacidade, é só questão de tempo. O concurso exige um amadurecimento também. Do que eu me arrepender por não ter me esforçado tanto que eu deveria, e eu saber que eu teria condições de ir bem melhor, eu teria condições de estar competitivo, e eu não fui bem porque eu não estudei, eu não me dediquei, eu não levei a sério, não estou achando que aqui não tem nenhuma criança, tá, pessoal? Não é nenhum puxão de orelha, não. Cada um sabe o que faz, mas a pessoa sabe que podia ter feito mais. Então, é isso. É isso mesmo, Eric. Quando estou com preguiça, faço questões. É isso que eu fazia também. Quando tá com preguiça, faz questão, assiste uma videoaula, sabe? Dinamiza um pouco o estudo, faz flashcards, mas dá um jeito de estudar, né? É preciso a gente manter... Opa, eu não mudei aqui para minha carinha de... Aqui, ó, nem tinha mudado, pessoal, as oportunidades, desculpa. Aqui, ó, minha carinha de concurseira, pessoal. Minha carinha de concurseira aí para vocês. Olha só, alergia nos olhos, nessa época que começou essa alergia que eu tenho nos olhos, cabelo curto e sem pintar, para facilitar a vida, né? Facilitar a vida da concurseira. Então, só pintava os brancos mesmo, sem maquiagem, mas com pensamento positivo, né? Então, é isso, pessoal. É isso que eu desejo para vocês, sempre de cabeça erguida, e eu tô aqui para ajudá-los a conquistar esse objetivo. Mesmo quem não é meu aluno, mesmo quem não é meu aluno, estou sempre à disposição de vocês no Instagram, nos grupos, tá? Me chamem, que eu estou sempre à disposição. Eu faço isso porque eu gosto mesmo. Vamos bater a nossa fotinha e depois abrir para dúvidas? Vamos, todo mundo? Quem quer aparecer, abre a câmera. Deixa eu ajeitar aqui, modo de visualização. Boa. Vamos abrir as câmeras, que saudade que eu tô de vocês.
Oi, Eu Lu, acho que... desculpa, não consegui Mas falar com você naquela hora. eu deixei meu celular lá computador. carregando, mas vou bater com outro aqui. Talvez não fique tão bom, mas é o que temos para hoje, pessoal. E o meu celular chegou completamente sem bateria, de tanto que eu falei nele hoje. Vamos lá. Opa, só um pouquinho. Beleza, pessoal. Então, pera, deixa eu só ajeitar aqui a tela de fundo para ficar bonitinha essa foto, né? Ninguém merece uma foto de qualquer jeito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos bater o X. X. Pera, um pouquinho mais de paciência. X. Aí, deixa eu tirar da minha cara, né, o celular. X. Ah, deu certo. Obrigada, pessoal, pela presença. Quem tiver compromisso, quem tiver com sono, cansado, sei que vocês viajaram, pode sair, fique à vontade, não precisa ficar com vergonha, tá? Quem tiver dúvidas, fique, podem abrir os microfones, falar à vontade, e vamos agora bater papo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Ju, sempre vejo videoaula quando estou cansada, verdade, quase um Netflix, é isso mesmo. Perfeito. Ah, e até aproveitando isso, né, gente? Às vezes a gente descansa, a gente quer descansar no celular. E aí não vai descansar, pessoal. Não vai descansar, não adianta que não vai descansar. Então a gente tem que procurar formas de descansar que sejam diferentes, né, do celular. Então, no momento de descanso, vai brincar com o cachorro, fazer uma coisa, vai passar roupa, vai, não falando do jeito pejorativo, não, pessoal. Eu fazia isso, eu ia passar roupa, eu gostava de fazer coisas diferentes para descansar a vista, descansar a coluna, tá? Então, evitem o uso de celular excessivo nos momentos de descanso. É importante para que vocês tenham mais ânimo ainda para estudar, tá bom? Então, vamos lá. Abrir o microfone para a gente começar aí a nossa consultoria. Quem quer falar primeiro? Não precisa se bater, pessoal, para falar, tá? Tá bom, Mayara, beijo. Até mais. Ó, a Amanda, né, Amanda, já super Oi, Lu, desculpa, não consegui falar com excelentes você naquela resultados, hora. né? Dá um gás aí para o pessoal que ainda não conseguiu, Amanda. Tá conseguindo me ouvir? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Ai, tá sem áudio. Ah, não. Deixa eu sair. Eu tô ouvindo. Aqui tá te ouvindo, Amanda. Eu tô te ouvindo, Amanda. Desculpa, gente. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Toda com o microfone desligado. Tomara que tenha conseguido captar o áudio da gravação. Vai lá, Amanda, bora. E aí, saudade, eu não consegui falar com você naquela hora que tava... O Bluetooth foi pro relógio, lá tua voz estava saindo lá do outro lado, eu fui buscar o relógio. Sim. Eu tô, né, que eu recém-aprovada lá no Jardim Botânico, estou ralando a beça, estou feliz. Eu lembrei disso, Poder Executivo, eu estou assim, trabalhando mais do que eu trabalhava lá no outro órgão. Poder executivo é sempre Trabalho. muito trabalho, porque a demanda chega e você tem que dar conta, não tem jeito, tem que executar, né? Então, bem, eu sei como é que é, muito puxado sempre. Eu queria saber como é que está o teletrabalho, se eles estão flexíveis. Teletrabalho está muito bom, Amanda, melhorou bastante. Agora a gente está 2 dias no presencial por semana, e 3 dias de home office, sendo que você pode escolher os seus dias de presencial. E assim, também está bem flexível a troca, sabe? Ah, nessa semana resolvi marcar médico num dia que era presencial, mas eu quero ficar em casa para facilitar. Aí você troca com a sua chefia, geralmente bem flexível. Tá? Então, assim, às vezes dá para emendar e fazer uma viagem para visitar a família, aí você vai no presencial na terça e na quarta, aí viaja quinta, sexta, emenda com a outra semana, fica trabalhando à distância, bem tranquilo mesmo, muito bom. Ah, legal. E Lu, você não acredita, eu fui bem entrevistada pela Estratégia. Eu consegui te citar. Eu falei, Luana Vicente do Estratégia. Eu falei, vou até te pedir autorização aí, porque... Mas já citei, foi publicado lá como Estratégia, eles deixaram. Falei lá das suas dicas de meditação, que me ajudaram, suas técnicas de estudo. Ai, obrigada, Depois Amanda. vou compartilhar o link. Ah, manda para mim, vou ficar muito feliz.
que eu me via, eu ficava vendo, assistindo aos vídeos, né, dos aprovados, ficava, caramba, um dia eu vou dar entrevista para o Estratégia. Só que, assim, achava que era um sonho muito distante, né? Mas eu me via, mesmo. Sabe que eu também usava muito esses vídeos de aprovados para me inspirar. Eu ouvia direto o vídeo do Mandarino, e ele já era meu colega do Estratégia, porque eu trabalhava lá em razão da aprovação no TRF4. Só que eu não conhecia ele pessoalmente. Então, assim, para mim era o ídolo, né? Ele na Terra, Deus no céu. E eu ouvia direto aquela entrevista, ouvia também do Algebaile, que é um colega nosso muito querido. E aí depois, quando a gente fez o curso de formação, eu falei para eles, olha, assisti o vídeo de vocês direto, quando eu estava desanimada, meio triste, eu só lembrava do Mandarino falando, olha, gente, ó, a remuneração vale muito a pena, só venho, só venho. Aí hoje eu penso, ai, meu Deus, é muito bom. Muito legal, estou muito feliz. Assim, aí eu entrei 4 de agosto, né, 18 de setembro, eu assumi uma função. Olha, coisa boa. Eu estou na seção de chefe de seção de desenvolvimento de pessoas. Assim, eu estava num órgão que eu era muito desvalorizada, assim, as coisas se inverteram, né? E foi Coisa boa. muito, quando me ofereceram a função, assim, fiquei desesperada, né, porque eu estava aprendendo as atividades, mas fiz cara, assim, de inteligente, que ia dar conta, e todo mundo acreditou, assim, as inseguranças não acabam, a gente passa e depois... E eu falei assim, chega de síndrome do impostor, agora, assim, eu aceito, eu consigo, fui, e tô dando conta, mas é muito engraçado, a gente dá uma reviravolta, assim. Amanda, coisa boa ouvir isso. Nossa, eu fico muito feliz, porque demonstra, assim, uma transformação mesmo, né? E aí é o que eu falo, né, pessoal? Vê se você concorda, Amanda. O concurso público, ele não transforma a nossa vida só com relação ao concurso. Ele transforma a nossa personalidade. A pessoa quem você Sim. vai se tornar, né? Depois de tanta dedicação, tanto esforço, tanto comprometimento, você se torna mais confiante, porque você conseguiu alcançar o seu objetivo, né? Você foi lá e fez acontecer. Então, é uma transformação mesmo de vida. Por isso que, às vezes, depois que a gente é nomeado, as amizades mudam, o parceiro muda, porque as coisas precisam acompanhar, né? Então, é interessante porque a gente muda como pessoa mesmo. Muda. Aí eu uso suas dicas, faço a posição do Superman, da Supergirl, e vou Muito bom. mentalizo isso e vou embora. Tá dando certo. É isso, Amanda, que legal. Legal. Fico muito feliz por você, muito mesmo. Assim, o nosso maior erro é subestimar a nossa capacidade. A gente tem muita capacidade, né? A gente não consegue saber o tamanho do poder que a nossa mente tem, até fazer isso, testar todas as técnicas e aplicar de fato todos os dias, né? A gente vê que dá um resultado muito diferente. Dá sim, com certeza. E Que legal. suas dicas, suas orientações foram cruciais aí para minha aprovação, com certeza. Oh, meu Deus, Eu lá fico muito naquele feliz. finalzinho, eu falei, meu cartão tá virando, eu fiquei esperando. Será que consegue mais uma vaguinha? Falei, pô, a gente dá reviravolta, eu olho para trás, assim. Aí pergunto, o diretor falando comigo, hoje eu estou como substituta também da coordenação, né? Meu chefe saiu. Aí o meu chefe, eu posso ir? Vou interromper minhas férias. Não, pode ir, eu vou dar conta. Estou assim, trabalhando Boa. até tarde, mas estou dando conta de estar conseguindo tirar as férias dele. Mas a Muito gente bom. tem que agarrar as oportunidades. Eu pensei assim, não era isso que eu queria, ser valorizada? Exato. E quando chega a nossa hora, a gente tem que também, né, agarrar, ter Agarrar as autoestima. oportunidades. Isso aí. Quando eu entrei no tribunal, até, pessoal, uma pergunta que eu recebo muito no Instagram é essa. Você conseguiu aprender tudo? Você sentia insegurança quando entrou no tribunal de não saber fazer o trabalho? Né? E claro que a gente tem insegurança, é natural. Só que depois que você passa, você percebe assim, tudo que você estudou para aquele concurso, principalmente ali na nossa área de controle, ele vai ser aproveitado no seu dia a dia. Tudo, auditoria, direito financeiro, administrativo. Então, tudo isso você vai aproveitar no seu dia a dia. Ou seja, você já estava se preparando para o trabalho durante o estudo. E depois você ainda tem toda uma capacitação. As pessoas vão te ajudar,
você vai ter auxílio de todos os colegas, porque geralmente as pessoas são muito generosas no serviço público no sentido de te ajudar, porque elas sabem que elas te ajudando, elas vão depois aliviar o delas no futuro, né? Então, não é nem só altruísmo, mas também é uma autocompaixão. E aí, então, assim, a gente não precisa ter esse medo, sabe, de não dar conta. Se você passou no concurso, você vai dar conta. Vai dar conta, vai tirar de letra. Que legal, Amanda, fico muito feliz, muito feliz. Parabéns de novo. Ah, é uma inspiração. Eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muitos que estão aqui nessa noite com a gente. Ah, obrigado. Estou compartilhando aqui, foi uma entrevista escrita e uma de vídeo. Ah, que legal, compartilha aqui, boa. Compartilha aqui, ó, pessoal. Depois a gente assiste, vai lá dar like. Eu já vou até botar aqui no navegador, ó, para já depois nem perder, porque depois que termina a reunião, aí a gente perde os links, não consegue acessar. Então já vamos até colocar aqui para a gente ver depois. Que legal, Amanda, fico muito feliz. Legal, obrigada por compartilhar isso com a gente. Ah, eu que agradeço. Turma, mais alguém? Vamos lá, vocês estão tão quietinhos hoje. Não é normal. Não, estão cansados, né? Júnia, pode falar, Júnia. A Júlia, desculpa. Oi, boa noite. Eu só descobri hoje que na sua mentoria o estratégia estava incluído. Se eu soubesse disso, já teria contratado você há mais tempo. Mas eu contratei o vitalício. Será que teria como ter algum desconto na mentoria? Sim, pode falar com a gente lá que a gente dá um jeito, tá? Sim. Porque o material do estratégia, ele tá incluído mesmo dentro da mentoria, porque eu sou professora lá, tenho a parceria com eles, né? Só que agora, algumas coisas estão mudando, né, com relação a essa parceria. Então, a gente consegue, sim, fazer um valor diferenciado para quem já tem, né, o Estratégia Concursos, tá? Aí pode falar comigo. De nada. E vai ser um prazer te receber, viu, Júlia? Vamos lá, mais alguém? Renata, Pedro, Camila, Érica, que não são meus alunos ainda, né? Um dia, quem sabe, a gente conseguir. Eu sei, pessoal, que às vezes não dá, né? Assim, quem estuda para concurso é puxado mesmo, é muito investimento. E então, eu fico feliz que vocês puderam participar hoje. Eu tive essa ideia de última hora, então fiquei bem feliz, assim, que vocês vieram, puderam estar aqui mesmo, tendo convidado muito em cima, e vou procurar fazer mais vezes, tá? Quando for algum tema de interesse geral, mais nesse sentido de motivacional, ou direcionando para alguma coisa, aí eu vou colocar lá no grupo também, como uma forma de contribuir um pouquinho mais com vocês, que, né, que, assim, ou não tem condições de entrar para a mentoria, ou já investir em alguma outra mentoria, ou em algum outro material que foi caro, né, que a gente sabe que acontece, é normal, tá bom? Então, eu me comprometo com vocês isso daí. E, meus alunos queridos, obrigada por participarem. Com relação a quem fez TCE Minas e que vai precisar mudar a rota, pode deixar. Amanhã eu vou tirar a noite toda para analisar as plataformas de vocês. Eu vou enviando já as minhas percepções, tá? E conto também com vocês me darem esse retorno depois do gabarito oficial e depois daquela análise conjunta com a explicação dos professores do Estratégia com relação ao que vocês erraram, o que foi duvidoso, o que foi dúvida, o que não sabia, o que não revisou, tá? Para que a gente consiga elaborar um plano ainda melhor de agora em diante, para os nossos próximos objetivos. Quem tiver próximos objetivos já claros, seja TCE Rio Grande do Norte, TCE Santa Catarina, TCE Rio de Janeiro, TCU, CGU, me fala no privado seus próximos objetivos. Quem está em dúvida também me chama para a gente, né, entender qual caminho é o melhor para cada um. E assim a gente vai montando os planos para vocês, tá? Não consigo mudar todos os planos amanhã à noite, tá, pessoal? Não consigo, porque eu realmente olho um por um. Eu tenho que fazer uma análise estatística, eu adoro dados. Então, eu amo fazer isso. Eu gosto de analisar profundamente o
o desempenho de cada um para a tomada de decisão. E aí eu vou explicando para vocês por áudio, vou explicando por escrito, vou batendo print da plataforma, a gente vai se comunicando para decidir as próximas etapas, tá bom? Se vocês tiverem qualquer coisa para falar, trocar ideias sobre recurso, o que escrever nos recursos, se tem chance de recorrer ou não, aí eu peço que vocês coloquem no grupo, porque aí entre os próprios colegas consegue se ajudar. A minha semana vai estar bem corrida, pessoal, então coloca no grupo, porque a gente tem mais chance de conseguir uma ajuda, né, uma ajuda, todo mundo se ajudando é muito melhor. Às vezes um já viu uma questão, o outro já vê outra, a gente compartilha lá no grupo, todo mundo se ajuda com relação aos recursos, e aí a gente tem mais chances de sucesso, tá bom? Então, um beijo, que vocês tenham uma excelente noite, uma excelente semana, que seja muito abençoada, pessoal, que vocês consigam ter uma boa noite de sono, consigam se amar e se priorizar acima de tudo. Não se culpem, independentemente do resultado, não se culpem por nada. A culpa não vai trazer benefício. O que a gente precisa é consciência, tá bom? Consciência e sabendo que todo mundo aqui é muito capaz de todos esses objetivos, tá? Um beijo, uma ótima noite para vocês e muito obrigada pela presença, turma. Boa noite. Beijo. Ai, que bom, Camila, obrigada. Obrigada. Beijo, Érica, boa noite. Amanda, boa noite, obrigada pela participação.